dando continuidade a essa ideia, essa mesma linha de pensamento, em uma pré-reforma, um dos personagens foi, eu pesquisei, enfim, e Pedro Valdo era um personagem, e ele se converteu ao cristianismo e encomendou uma Bíblia e pegou a Bíblia e leu a palavra e começou a pregar, mesmo não sendo sacerdote. E reunia em pequenos grupos em casas. E começou, a pré-reforma foi uma nova ideologia. Eu entendo que é diferente. Por que a pré-reforma foi diferente da reforma? Porque a pré-reforma foi mais uma ideologia, uma nova forma de pensar, de pensamento, algo que ia mais ao encontro dessas pessoas, daquelas pessoas. Então entra Martim, entra o Espírito Santo de Deus, e daí se chega à reforma. O andar do assunto aqui seria assim, essa questão eu retomo a situação da divisão. A questão de se criar um método da forma de cultuar, pode-se criar um novo método, uma nova forma, uma nova ideia. Isso eu acho que eu entendo que foge um pouco, porque a palavra de Deus é uma só. Claro que existem diversas interpretações, até a pessoa pode hoje ler o Salmo 23, interpretar de uma forma, amanhã acontece alguma coisa na vida dela, ela vai ler o Salmo 23 e acontece, e ela entende de outra forma. A mesma pessoa pode entender duas formas diferentes, interpretar duas formas diferentes. Então, imagina pessoas diferentes. Mas assim, como escapar dessa questão ideologia para a questão assim, não, é o Espírito Santo falando? Porque a pré-reforma, esses homens encomendavam Bíblia, pregavam, eles entendiam que eles poderiam fazer isso. Eles tinham que fazer escondido por causa da igreja, né? Que é a perseguição da igreja católica. Eles precisavam fazer escondido isso. Mas era mais uma ideologia, algo que eles pensavam, que se aproximava mais do pensamento deles, até chegar o Espírito Santo tocar em Lutero e a partir dali realmente a reforma começar. E isso até na própria parte financeira, porque quando eu sou dizimista, quando eu sou ofertante fiel, estou falando sobre o meu exemplo, eu faço isso, eu oferto, eu trago, devolvo o meu dízimo, não porque eu entendo que eu vou receber salvação ou vou receber bênçãos materiais. Eu entendo que eu tenho que ofertar, que eu tenho que dizimar, porque é a palavra de Deus que me trata isso. Não é uma ideologia minha, não é uma ideologia da igreja, é a palavra de Deus. Qual que é a diferença dessa? Entre eu formar uma ideologia que alcance, que me alcance, isso aqui eu prefiro isso, do que assim, não, isso aqui é a luz da palavra de Deus, é a luz da voz do Espírito Santo. O que seriam essas duas diferenças? Como tratar essa diferença entre ideologia e o Espírito Santo realmente fazendo a reforma? Professor Tiago? Só vou contigo depois. Mas tá bom. E eu só pergunto. Não, é que eu vejo também uma questão também que Deus preparou todo o caminho ali, as coisas foram se movimentando, né? E Deus preparou o caminho naquele momento exato, né? Para Martim Lutero também, cenário econômico, político e tudo, para que naquele momento exato, né, de Martim Lutero, as coisas acontecessem, né, exatamente, né? Podemos dizer o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é perfeito, ele, né, colocou daquela forma ali para que talvez se tivesse feito uns 200 anos antes, 100 anos antes, não acarretaria tudo que aconteceu, né? Mas olha, para essa tua pergunta aí, eu vejo que o balizador é a palavra de Deus, cara, né? Essa questão ideológica, assim, né? Do que eu acho.
por que eu falei isso? É porque é modinha, né? Modinha. Hoje porque hoje eu, é moda. o que eu acho, o que eu sinto. Sabe o que eu sempre gosto assim de pensar, pastor Jeff e Thiago, em relação a isso, eu sempre trago à minha memória Gamaliel, cara. Porque, na grande realidade, tudo que a gente ouve hoje em dia, a gente ouve balizado na palavra de Deus. Se a gente voltar uns programas atrás, a gente pega aí os profetas do... Como que a gente tratou? Os profetas da destruição. Esses caras são baseados na palavra de Deus, cara. São. Eles são baseados na palavra de Deus. Então, a gente vai distinguir uma ideologia de algo determinado pelo Espírito Santo de acordo com o discurso de Gamaliel. Se é de Deus, vai perdurar. Se não é de Deus, vai acabar sozinho. Claro que eu não estou falando que Pedro Valdo não era de Deus o que ele fez em relação a isso. É óbvio que era. Talvez um João Batista de... Preparando o caminho, né? um João Batista de Lutero, tá? Não estou falando isso. Mas quando a gente olha para o acontecimento de Martinho Lutero e a gente pensa nas palavras que falaram Gamaliel e a gente vê o bug que esse negócio trouxe para o protestantismo em si, a gente vê que isso não é só uma ideologia. De fato, isso é um recheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente olha para Marcião, por exemplo, muito antes, lá ainda na época dos nossos pais da fé, os apóstolos, Marcião era uma ideologia, cara, entendeu? Porque o cara tava lá falando contra Jesus, aquelas coisas, e isso acabou. Hoje tem pessoas que não sabem nem quem foi Marcião, nem se lembram da história de Marcião, diferente de Lutero, entendeu? Que traz um renovo para o mundo. Então a diferença de uma ideologia para algo recheado pelo Espírito Santo de Deus, muito bem dito pelo professor Tiago, em relação à palavra de Deus, é isso. É a palavra de Deus. E quando é a palavra de Deus, frutifica. Ela transforma, influencia nas camadas sociais, né? Que nem que nós formos ver, já dá para fazer uma propaganda já? Né? Claro que sim. Então, dia 31 de outubro, né, vai ser um sábado, que é legal, vai ser um sábado. Vai ter a possibilidade que vai ser um sábado de tarde, a gente vai se aproximando da data, vai dizer mais, né? Porque é a data comemorativa. Né? É neste dia 31 de outubro, no dia 31 de outubro de 1517, né, o famoso Martinho Lutero, que a gente está falando aí, ele foi lá e pregou as 95 teses lá na porta lá da Catedral de Wittenberg. E nós queremos fazer um seminário aqui na Igreja TDA em Sapiranga, né, explicando sobre como esse movimento, o que acarretou esse movimento, na verdade, o que foi de fato esse movimento e como ele, vamos dizer assim, a frutificação dele, como ela chegou até os dias de hoje. Né? Então é justamente o que a gente está falando, que não foi uma ideologia, não saiu apenas da cabeça de um cara, né? Mas sim foi Deus que movimentou ele. Essa eu provoquei, né? Deus movimentou esse camarada e com auxílio do Espírito Santo e pessoas que também auxiliaram, que Deus levantou para auxiliar Martinho Lutero, porque sozinho ele não ia fazer obviamente nada, né? Ele teve a ajuda de muitas pessoas. E então como esse movimento chegou até nós e né, que hoje, graças a esses movimentos, que nós somos evangélicos, né? Então, só fazendo um parênteses agora, o pastor, o nosso pastor aqui, ele tem uma frase que diz, né? Você quer ser uma pessoa grande, ande com pessoas grandes. Você quer ser uma pessoa boa, ande com pessoas boas. Se você quer ser uma pessoa extremamente usada pelo... Essa é a minha frase daí. Mas se você quer ser uma pessoa extremamente usada, fazer uma diferença através do Espírito Santo, aprenda sobre quem já fez, né? Então, Martinho Lutero foi um homem que gostei da frase, a reforma que este homem foi usado por Deus para trazer, ela trouxe uma diferença para o mundo inteiro. Isso para mesmo. todo mundo, né? Revolucionou, então. Com certeza. Então, fica aí o convite, né? Se você quer saber... Não vai saber tudo sobre reforma, né? Não vamos fazer isso, né? Isso aí sinceramente, é migué. Não tem como você saber
né, numa tarde, mas já vai dar uma bela explanação assim para Vai encaminhar, né? vai Para encaminhar, aqueles que interessarem, mas quando te perguntarem o que foi a reforma, você vai saber. vai saber. Vai saber, né? Então, fica o convite, eu creio que vai ser muito bom, né? A gente já vai aqui nos programas de quarta já falando um pouquinho, mas se você quer ter essa experiência de conhecer um pouco mais a fundo o que foi verdadeiramente a reforma, o que movimentou ela, porque eu tenho certeza que assim como nós, se você analisar como a igreja ela foi caminhando, o que era o projeto de Deus para a igreja, como ela foi caminhando tão avessa, né, tão ao contrário, que chega um momento que você mesmo vai dizer, meu Deus, está tudo errado, precisa mudar. E foi justamente, Deus usou aquele cara, Deus usou, e o mais interessante, né, Deus, como era, né, naquele momento o poder centralizador, era a igreja católica, apostólica, Deus usou o maior dos padres da igreja católica, que era o Martinho Lutero, Monge, né? né? Deus usou, né, talvez um dos padres, um homem de incrível conhecimento para fazer essa reforma, assim como Deus usou Paulo, né, o fariseu dos fariseus, né, que combatia ferrenhamente o cristianismo, caçava, né, os cristãos. Deus utilizou esse homem para fazer, assim como Paulo, né, como Martinho Lutero fez, Paulo agitou o mundo antigo, né, transformou o mundo antigo. Deixou o mundo em turbulência. Deixou o mundo dele em turbulência, Paulo. Turbulência. E assim fez também. Assim fez Lutero 1500 anos Mas, depois. Pastor Jeff, quando tu fala a respeito de ofertas, de dízimos, tu fez um comentário a respeito do teu testemunho, e a gente está falando de indulgência, a gente está falando disso, né? A Igreja Católica, a Apostólica Romana lá na época, no século XVI, usava isso, né? As indulgências, para pagar a sua salvação, pagar o seu relacionamento com Deus. Aí como o professor Tiago usou um exemplo de comprar terrenos no céu e para essas coisas assim. Quando a gente olha hoje, cara, para os nossos dízimos e para as nossas ofertas, o que a gente precisa entender? O meu dízimo e a minha oferta não estão comprando Deus. Mais ou menos o que fala a teoria da prosperidade, né? Parece que a gente quer comprar Deus com o que a gente dá. Eu vou entrar num negócio com Deus, vou dar 100, Deus vai me devolver não sei quanto. Cara, não funciona assim. Isso é uma indulgência. Isso está voltando ao século XVI lá, os De mesmos... uma forma diferente, uma linguagem diferente, mas voltando, incorrendo no mesmo erro. A minha oferta, o meu dízimo precisam ser fidelidade a Deus, entendeu? Fidelidade para Ele, mostrando para Ele o quanto eu sou agradecido a Ele por aquilo que Ele me traz, por aquilo que Ele me dá, seja financeira, materialmente ou não. Eu preciso demonstrar para Deus a minha fidelidade de alguma forma. E isso aí eu estou falando de um testemunho pessoal meu. Eu interpreto que eu consigo cada vez demonstrar a minha fidelidade a Deus quando eu dizimo, seja com o meu mundo financeiro, seja com o meu tempo, seja com os momentos em que eu posso tirar para fazer um evangelismo a alguém, anonimamente ou publicamente, né? Quando a gente está pregando publicamente, ou quando a gente está conversando com um amigo tete a tete, falando, então evangelizando anonimamente. Mas são formas que eu tenho de dizimar a Deus e de mostrar para Ele a minha gratidão e devolver para Ele a minha fidelidade. Então a gente precisa encarar os nossos dízimos e as nossas ofertas desta forma. Cara, é complicado falar sobre dízimo e sobre oferta, porque isso tem correntes e correntes, né? Se a gente for olhar para a igreja primitiva, o que a igreja primitiva dava? Lembra? Tudo. Tudo, cara. Ficava tudo aos pés dos apóstolos e estes caras decidiam o que era importante e bom para cada um. Sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse assim, mas hoje em dia não dá mais para fazer isso, porque se a gente pegar aqui, se eu pegar todo o meu salário, o Ramon pegar todo o salário dele, o Thiago pegar todo o salário dele e nós entregarmos para ti como o nosso pastor que está aqui hoje
representando como nosso pastor. Nós temos o pastor da igreja, mas tem o pastor GF, que é o nosso vice-pastor, digamos assim. Agência 0653. Que hoje está aqui representando o nosso pastor. E a gente pega todo o nosso salário e entrega para o pastor GF. Ó, pastor GF, está aqui todo o meu salário. Isso toda a igreja faz. Toda a igreja entrega todo o salário para o pastor GF e para o corpo de obreiros da igreja, os pastores da igreja decidirem aquilo que cada um precisa. Mas hoje não dá para fazer isso, cara. Porque se a gente fizer isso... O que caiu aí? Caiu alguma coisa. Mas segue o baile. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Sabe por que a gente não pode mais fazer isso hoje? É por falta de fé, cara. Porque acha que lá nessa época isso não acontecia? Acontecia ou não acontecia? Com certeza acontecia. Não, talvez não com os apóstolos, mas teve 2 caras lá, um casalzinho que tentou dar um migué. Exato. Seu Ananias? E a Safira. Tentaram dar um miguezinho e se deram mal. A gente não acredita mais que quem tentar dar migué em Deus vai se dar mal. E meu amado irmão, minha amada irmã, quando eu entrego a minha oferta e o meu dízimo na igreja, eu faço para o Senhor. Sempre. Se o pastor Jeff fizer um miguezinho, eu acredito. Mas também, né, e a gente também frisando sempre, né, essa questão de quando fala de dinheiro, né, parece que dinheiro e igreja é uma coisa que às vezes não condiz. Parte mais sensível do corpo humano, né? Parte mais sensível do corpo. É o bolso. Cara, porque também a gente vem também de uma questão de outro extremo, que o crente tem que ser pobre, né? Tem que ser alheio à questão do dinheiro, né? Às vezes tem pessoas de fora que falam que que a igreja e dinheiro não deveriam se misturar, mas então como é que eu vou pagar o aluguel do prédio, né, com algodão doce? Né? Mas como é que tu compraria o algodão doce? Como é que eu compraria o algodão doce? Mas assim, eu vejo que sim, né, o cristão, porque se a gente está falando de um cristianismo sincero, e a gente comentou antes da questão que sai da questão do âmbito religioso e vai para o lado social, sim, o cristão ele tem que ganhar dinheiro também. Né? E não é aquela questão que a gente ouve muito aí de que Deus vai tirar do ímpio e vai dar pro cristão. Né? Deus vai tirar do ímpio e vai dar pro cristão. Né? Para se deleitar nos seus próprios prazeres? Claro que não, né, cara? Né? A ideia de o cristão correr atrás e ser próspero financeiramente, né, e Deus abençoar também, como a gente comentou em outros programas, para que aquilo ali volte para a obra de Deus, né? Porque imagina a possibilidade que uma igreja próspera também tem de alcançar mais almas, de realizar mais programas, de poder ajudar outras pessoas, ajudar mais os membros da sua casa também. Com certeza isso é válido, né? E a gente também tem que desmistificar essa questão que o cristão não pode pensar em dinheiro, né? Porque o dinheiro não vem de Deus também. Deus não é o dono do ouro e da prata, né? O dinheiro é dele também, né? Mas o amor ao dinheiro acima de Deus, esse era o problema do jovem rico, né? Jesus falou que era mais difícil, era muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, quando ele falou que se o comportamento desse rico fosse igual ao desse jovem rico. Não tem problema do cara ser rico, na verdade, né? Até porque, se nós olharmos na palavra de Deus, Abraão foi um homem riquíssimo. Né? Se a gente parar para pensar, Lázaro, né, cara? Lázaro foi sepultado num túmulo de pedra. Coisa de rico. Coisa de rico. Maria chega lá na casa deles em Betânia e derrama um perfume aos pés de Cristo. Fala que quebrou o vaso na cabeça de Jesus. Ele derrama um perfume em Jesus lá que custava o salário de um homem um ano, 300 denários, era praticamente um ano de salário de uma pessoa. Sim. Daí Judas pergunta, né? Mas por que fizeram? Tem tantos pobres para alimentar, né? E ele então, que se apropriava... Mas então, eu estou usando isso como exemplo, Thiago, corroborando com o que tu falou. Ricos também são cristãos. Com certeza. Ou cristãos também ficam com vidas melhores. Com certeza. Não precisa viver o evangelho da miserabilidade. Eu estou aqui para sofrer e eu vou sofrer porque a Bíblia diz que eu tenho que sofrer, eu tenho que ser pobre. Eu tenho que ser pobre.
até aproveitando esse gancho, isso também não é uma questão da forma que foi aprendido, isso deixa de ser palavra de Deus e se torna mais uma ideia, um conceito? É um conceito que eu acho que o cara ali, infelizmente, naquela velha história que a gente fala, pegou, leu alguns versículos ali, analisou que, né, aquilo ali é uma doutrina, né, que para tu encontrar Deus tu tem que ser pobre, né, tu é cidadão do céu, aqui nesse mundo tu é um mero passageiro, né. Só que daí ao mesmo tempo eu se pergunto, no seu trabalho, se você efetuar bem o seu trabalho de uma maneira, né, que traz benefício para a empresa e tal, tu não tem a chance de ser promovido e ganhar mais? Tu vai ganhar mais, né? E se tu, com esse pensamento, não, o cristão aqui é para sofrer, Jesus está voltando e Mau testemunho. eu não vou levar aqui, o cara, né, sou cidadão do céu, para cá eu não sou morador daqui. Né, ele não almeja nada de crescimento, né? O que as outras pessoas vão ver também, pensando nisso, né? Não vão ver nada de crescimento na vida do cara, não vão ver mudança na vida do cara. Ou que testemunho dá um cristão que não paga suas contas, cara? Que testemunho maravilhoso é esse, né? Que pessoa que vai se sentir atraída a ouvir alguém falar de um evangelho para ele, alguém vai, mas você é um picareta, não é verdade? Claro. Por isso que é importante, assim como a pequena conta que precisa ser paga para continuar testemunhando aquilo que nós aprendemos, né? Que a gente deve pagar tudo que a gente, assim como for uma pequena conta nossa aqui. Exato. Uma pequena prestação que a gente faça, assim também os grandes valores das instituições também devem ser com certeza todos pagos. Tudo que precisa ser justo, né? O que foi comprado precisa ser pago, o que tem que ser enfim, impostos, a linha que for, claro, dificuldades acontecem, né? Mas claro, a Bíblia fala que se tu vai construir uma torre, tu tem que calcular se aquilo que tu tem, claro, tudo precisa ser ajustado em todas as áreas. Com certeza. Né? Verdade. Eu acredito que tu deva ter o versículo para ler aí, né? De dai a César o que é de César. Não? Sabe o que a gente ouve às vezes? Vamos falar de imposto de renda? Tipo, imposto de renda lá tem as suas alíquotas e eu agora infelizmente não estou mais pagando imposto de renda, porque eu acho que diferente de muita gente, eu amo pagar imposto de renda, viu? Tá ganhando bem, né? Tá ganhando bem. Eu queria pagar 50 mil de imposto de renda por mês. Não está dando ainda. Porque eu não estou ganhando para isso. Vamos falar do imposto de renda. O cara fala, vamos sonegar imposto de renda, porque afinal de contas esses caras roubam tanto da gente, vamos falando de política, esses caras roubam tanto da gente, a gente paga, eles vão lá, desviam, não fazem o que tem que fazer. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte, entendeu? E a palavra duro, mas a palavra fala que eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente volta aí um pouco no que aconteceu aí 2 semanas atrás, né? Eu tenho que pagar. Se tem impostos para pagar, vamos pagar os impostos que tem que pagar. A igreja, o pastor com a sua prebenda, cada um tem suas responsabilidades e isso tem que ser cumprido, até para bom testemunho. Eu creio que teria que ser os primeiros, como exemplo, né? Com certeza, o bom testemunho, né? Claro. De honra, né? De você... Além de tudo, uma consciência limpa e um testemunho, né? De alguém que as pessoas enxergam. Não, o cara, ele vive o que ele prega. Isso é o pior, é o mais importante, gente. Viver o que se prega. E a questão de nós estarmos falando sobre isso não é a questão de julgar, cada um vai prestar conta a questão de nós estar falando isso hoje é para nós fazermos isso. Para qualquer conta, se você tem
uma conta da água. Eu ouvi falar, não sei, eu não conheci ninguém que fez isso, mas a gente ouve os comentários, que é a questão da pandemia, daí a RGE, o Corsã, não sei qual que é a companhia da Luz e Água, né? Trouxe assim, não que perdoou a conta, mas deu uma esticadinha, não ia cortar. Coisa. Daí eu ouvi. 90 dias, acho que é. Fazia 60 dias que a pessoa não pagava, daí chegou a pandemia, queria mais alguns dias, né? Mas eu não conheci ninguém, não soube disso. Eu só via aqueles comentários, né? Sim. Mas também não duvido que tenha ocorrido tal coisa. Mas não é assim. Não é assim. Comprou, paga, deve, vai, acerta. Não tem como acertar tudo. Vai, negocia. Apareça. Enfim, apareça. Te explica. Dê as caras, né? Isso, te explica, apareça. né? Enfim, a gente trouxe isso porque foge um pouquinho talvez do assunto reforma, mas também não foge tanto. Acho né? que não. Porque se eu... Afinal de contas, a gente precisa ser reformado, né? E às vezes a nossa vida financeira precisa ser reformada, né? É isso aí. Então, assim, serão assuntos, diversos assuntos, durante essas próximas semanas aí. Como o Thiago já falou, no dia 31 de outubro nós vamos fazer um seminário, uma aula, né? Um grande dia, uma tarde de bastante conhecimento, né? Vamos nos doar, vamos dar o melhor de nós para que a gente possa saber. Até porque são coisas importantes. Por que você congrega? Existe, sabe, não é uma coisa assim que não, eu vim só por causa da bênção de Deus ou porque alguém me convidou e coisa. O Espírito Santo te convenceu a congregar, o Espírito Santo te convenceu a seguir Jesus. Mas existiu um trabalho de muitas pessoas lá no princípio de tudo, né? A gente não deu um salto da morte de Cristo, dos apóstolos, a gente não saltou para 2020. Tem todo um histórico, e é esse histórico que a gente quer apresentar, a gente quer toda essa história, a reforma em si, as consequências da reforma. Então, esse seminário vai ser para isso, para conhecimento de onde você está inserido. Às vezes a gente não percebe, pastor Jeff, que, por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui, tu estás com a tua aí, o Thiago está com a dele ali, o Ramon está com a dele ali, graças à reforma. É verdade. E tantas outras coisas. Isso tudo é graças a 31 de outubro de 1517. Isso aí. Um dia que Deus fez uma obra gigantesca. Isso, que tá vindo até hoje aqui. Eu me lembro do mandamento, né, cara? Até 1000 gerações. É verdade. Entendeu? Então, gente, muito obrigado por esse dia, por nos acompanhar aí no nosso programa, por você que já tem acompanhado. Siga a página da igreja no Face, né, TDA Sapiranga, o canal da igreja no YouTube também. Só coloca lá TDA Sapiranga, já vai estar entrando todos os programas que nós temos trabalhado e feito, né, em benefício seu, nosso, e a nossa página no Instagram, né, TDA Quebra-Cabeça. Ali tem sempre os assuntos, você pode se conectar, fazer perguntas, enfim, é o nosso canal de acesso com você, tá bem? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima quarta-feira em nome de Jesus. Abraço. Abraço. Amém.